Eu fiquei sem internet! Bem-vindos ao quadro Todos e Peter. Eu sou o Peter e vocês são todos. E hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês fizeram nos comentários. Transman perguntou: Mano, que T você toma? Todinho. Eu comecei tomando Durateston e eu tomei por uns 2 meses, talvez 3. E agora eu tô tomando Deposteron. Meire Souza Palopoli perguntou: que é uma mulher cis? Gente, muita gente pergunta o tempo inteiro: o que é cis? O que é mulher cis? O que é uma pessoa cis? Não sei o que é cis. Eu já falei em um outro vídeo sobre isso, inclusive eu vou botar o link dele por aqui. Mas mesmo assim as pessoas continuam perguntando o que é ser cis. Gente, basicamente ser cis é não ser trans. Se tu nasceu com um gênero e tu te identifica com aquele gênero, ok, você é cis, parabéns. Você faz parte de mais de 90% da sociedade. Seja feliz. Isso é ser cis. Se tu nasceu com um gênero e se identifica com aquele gênero, tu é cis. Noah the Queer perguntou: qual programa você usa para editar os vídeos? O programa que eu uso atualmente é o Premiere, o Adobe Premiere. Leslie Ribeiro perguntou: tu é gaúcho? Mas bate, tu ainda tem dúvida? Hip perguntou: na sua consulta com a endócrino você usou o nome de registro? Na primeira consulta eu marquei com o meu nome de registro, porque o meu cartão do plano de saúde ainda tá com o meu nome de registro. Com a médica ela me perguntou o meu nome social, mas eu não tinha decidido ainda, então eu falei pra ela que eu não tinha decidido ainda. Quando eu decidisse eu ia falar pra ela. E aí depois de umas consultas, que eu já tinha decidido, eu falei pra ela e ela mudou no sistema dela, enfim. Ela me trata pelos pronomes e pelo nome certo. Mas eu ainda marco a consulta com o meu nome de registro, porque se eu marcar com o meu nome social e eu chegar lá com a carteirinha do plano com o meu nome de registro, a pessoa vai ficar sem entender se for uma pessoa nova. Por exemplo, as recepcionistas já me conhecem, então elas já sabem mais ou menos a situação e não seria um problema. Só que, por exemplo, esses dias eu fui na última consulta que eu fui, tinha uma recepcionista nova que ela não me conhece e ela não entende se eu tivesse marcado com um nome e fosse lá com um outro nome. Então, por enquanto eu marco com o nome de registro, sim. Mas a médica me trata com o nome social. O que é importante porque na hora de me chamar, ela me chama pelo meu nome certo. Leone Rocha perguntou: cadê o vídeo falando sobre nomes sociais como é em cada região? Então, eu queria pedir desculpas primeiro, porque eu falei que eu ia fazer esse vídeo faz muito tempo. Faz uns 2 meses, eu acho. E rolou muita coisa e não consegui fazer, porque é um vídeo que eu vou ter que fazer pesquisa, eu vou ter que ter um pouco mais de tempo pra fazer ele, pra eu não falar merda que chega pra vocês, em tal estado tem e aí não tem, ou sabe. Então eu quero ter mais tempo pra fazer ele, mas eu prometo que eu vou fazer. Luana Martins perguntou: Peter, não me incomodo com o meu nome, então não sou homem trans? As pessoas têm uma ideia muito errada do que é ser trans, do que é ser um homem trans, o que te define homem trans. A única coisa que te define qualquer coisa é tu mesmo, o que tu sente, o que tu se sente como é o que te define. Não é tu querer fazer tratamento hormonal, não é tu se sentir confortável ou não com o teu nome de registro. Cada um se sente de uma forma. Não é só porque tu não se sente desconfortável com o teu nome de registro que tu deixa de ser um homem trans, até porque é só um nome, entende? Então se é um nome que tu gosta, se é um nome que tu te identifica, não quer dizer que tu é menos homem por isso ou que tu não é um homem trans por causa de um nome. É muito confuso isso, porque às vezes a gente acha que tem que seguir certas regras pra ser ou se encaixar em tal coisa. Por exemplo, pra eu ser um homem trans eu tenho que não gostar completamente dos meus seios e do meu corpo e eu não posso gostar do meu nome, eu tenho que querer trocar e eu tenho que querer fazer cirurgia e tenho que querer fazer tratamento hormonal. Não existe isso. Pra tu ser um homem, basta tu se sentir um homem. A gente tem que parar de limitar ser um homem nessas regrinhas de nome, de masculinidade, de coisas que tu pode e não pode fazer, falar, de coisas que tu tem que querer. Tu tem que fazer o que tu te sente confortável. E isso não te torna menos ou mais trans do que eu, ou do que qualquer pessoa. Michelle Kelly perguntou: em algum momento as espinhas vão embora? Eu espero que sim. Eu não aguento mais essa porra. Na real, eu acho que sim. Eu acho que deve ser tipo igual uma puberdade normal, eu imagino. Tô falando aqui sem
nenhum embasamento de pesquisa anterior, mas eu acredito que sim. E eu vou fazer essa pergunta pra minha endócrino na próxima consulta, e aí eu digo com certeza. Vanessa Borges perguntou: o que diria ao endócrino se ele pedisse o laudo? Eu ia levantar, virar as costas pra ele, deixar ele falando sozinho e ir embora. Não, gente, a real é a seguinte. Eu falei com a minha endócrino, depois de fazer aquele vídeo sobre precisa de laudo, não precisa de laudo, e aí, qual é que era? E eu perguntei pra ela se existe uma lei que te diz que precisa ou não precisa de laudo, que é obrigatório ou que não é obrigatório. E o que ela me falou foi: não existe uma lei que te diga que é obrigatório, mas também não existe uma lei que te diga que não é obrigatório. Então, o que acontece? Vai do bom senso da pessoa. Então, o endócrino tem total poder para te fazer o tratamento hormonal sem ter um laudo, só que ele pode avaliar que tu precisa de um laudo, ou ele pode não ter esse conhecimento e não querer se incomodar. Então, muitos deles simplesmente pedem para todo mundo o laudo. Por que a minha médica não me pediu o laudo? Na primeira consulta ela conversou comigo, eu contei a minha história, eu falei pra ela tudo que eu sentia, enfim, tudo que estava acontecendo, e ela avaliou que eu estava certo da minha decisão, que eu não ia me arrepender e que eu não precisava de um laudo para começar. Mas ela já atendeu outras pessoas que ela avaliou que era bom fazer um acompanhamento psicológico, fazer de repente uma consulta antes para a pessoa ter certeza. Então, não existe nenhuma lei que tu possa te levar pro teu endócrino e dizer assim, ó, esfregar na cara dele, toma aqui, tu tem que fazer sem laudo. E também não existe nenhuma lei que ele possa esfregar na tua cara e dizer, toma aqui, tu precisa de um laudo pra eu poder fazer isso aqui. Então, vai do bom senso do médico, vai da tua certeza quando tu fala com o médico, vai do médico que tu pega. Então, o que eu diria pra vocês é, sempre é bom fazer um acompanhamento psicológico, porque realmente, por mais que eu tenha 100% de certeza, no início eu não tinha 100% de certeza. Eu tinha um puta medo de me arrepender, sabe? Porque é uma mudança que não é uma simples mudança que tu pode voltar assim do nada no outro dia. Muitas coisas não voltam ao que era antes. Então eu acho que o ideal era procurar um endócrino que já conheça isso e que faça essa avaliação de será que tu precisa ou será que tu não precisa. E não pegar um que faça direto, não, todo mundo tem que ter o laudo ou eu não faço. E aí conversar com essa pessoa e dizer, olha, eu não tenho condições de esperar mais tempo. Se tu for fazer eu esperar mais tempo para conseguir um laudo com um psiquiatra ou que um psicólogo, isso vai fazer eu sofrer muito, porque é uma coisa que tá me incomodando muito. Enfim, sabe? Conversar e convencer o endócrino de que tu tem certeza da tua decisão e que ele pode te dar o tratamento sem ter um laudo. O que vocês podem fazer é conversar. Taylor Michaelis perguntou: todos os hormônios fazem a voz engrossar ou só alguns específicos? E a altura muda alguma coisa com os hormônios? Se tu tomar testosterona, independente da marca, sim, a tua voz vai engrossar, porque é o que acontece. Se tu tomar outro tipo de hormônio, sei lá, que outro tipo de hormônio tu tomaria? Estrogênio? Não vai engrossar. Se tu tomar o hormônio do crescimento, não vai engrossar. Basicamente, se tu tomar testosterona, qualquer marca, sim. Sobre crescer, infelizmente pra mim não aconteceu. Eu já vi gente falando de que algumas pessoas cresceram, sei lá, quantos centímetros, mas comigo não aconteceu. E normalmente não acontece. Vitor Sena perguntou: minha mãe não tem nada contra e até me apoia. Como é feita a autorização para começar o tratamento hormonal? Se tu já tem 16 anos e ela é tua responsável legal, tô dizendo isso porque às vezes as pessoas tem, sei lá, avós como responsáveis legais, enfim, outras pessoas. Se ela é a tua responsável legal, ela te acompanha na consulta e eu acredito que o médico vai pedir autorização dela por escrito ou talvez alguma coisa do tipo. Mas, basicamente, ela tem que te acompanhar, tu não pode ir sozinho e aí ela tem que dizer que tá tudo bem e aí talvez tenha que fazer alguma coisa por escrito, mas é isso. Mas se tu tem menos de 16 anos, acho que não pode começar aqui no Brasil. Luan Martins perguntou: Peter, como você pretende fazer a mudança do nome de registro para o nome que você se identifica? Eu comecei meu tratamento essa semana e quero começar logo a providenciar isso, mas não faço ideia de como dar início, o que fazer. Hoje eu fui conversar com uma advogada para falar sobre isso e ela me disse que eu preciso ter um laudo psicológico de um psiquiatra ou de um psicólogo.
tem que ter o máximo de provas, digamos assim, de que tu tem certeza do que tu quer, de que tu já tá sendo visto na sociedade como a pessoa que tu quer, com o nome que tu tá usando. Então o que eu vi e ouvi falar é que tu pode usar prints de redes sociais, provas como, por exemplo, o uso de nome social em escola, faculdade, trabalho, esse tipo de coisa. Testemunhos também. A advogada chegou a me falar que testemunhos de pessoas não são muito... eles não dão muito valor pra isso, mas também pode ser uma coisa a mais. O principal mesmo seria o laudo do psiquiatra ou do psicólogo. Também tem a coisa do tratamento hormonal, se tu já começou. Não é obrigatório ter começado, mas se tu já começou é tipo assim um pontinho a mais. Aí tem a questão do se tu vai querer mudar só o gênero, só o nome e o gênero. Tudo depende, por exemplo, eles podem aceitar só troca do nome, mas não aceitar o gênero. Enfim, é uma confusão. E aí eu perguntei pra ela, tá, demora? Ela falou, demora. Eu pensei, pô, 1 ano, 2 anos. E aí eu perguntei, é tipo 1 ano, 2 anos? E ela, não, no mínimo uns 5 anos. Sabe? Dá até vontade de morrer, né? O ideal é começar o quanto antes. Eu sei que é muito difícil porque advogado é caro por uma puta. Por exemplo, essa advogada que eu vou provavelmente entrar com o processo junto com ela, ela vai me cobrar 3.500 pra fazer. Eu sei que tem advogados que cobram menos. Nem todo mundo tem essa grana, nem eu tenho essa grana nesse exato momento. Então eu vou ter que ainda ver como é que eu vou fazer isso. Mas o ideal é a gente começar o quanto antes, porque é 5 anos, mano. Claro que tem processos que demoram menos, processos que demoram mais. Tudo depende das provas que tu vai mostrar, tudo depende do juiz que tu vai pegar, tudo depende de muita coisa. É o Brasil. Tô bem chateado. Eu tava esperando que fosse demorar, mas não que fosse demorar uma vida pra essa merda. Mas então é isso. Como é que tu começa? Procura um advogado. O ideal é tu pegar ou um advogado que tu já conhece, sei lá, um advogado da família, sei lá. Ou um advogado que já conhece esse tipo de coisa, que já tá acostumado. Ou um advogado qualquer que seja legal, que tu saiba que vai fazer as coisas direito. Antes de tu contratar o advogado, consegue um laudo psicológico. Eu não sei ainda, eu vou ligar pra alguns lugares amanhã pra marcar uma consulta. E aí eu digo pra vocês quanto tempo vai demorar pra eu conseguir esse laudo. O que ela me indicou, palavras da minha advogada, é que não vale a pena começar o processo antes de ter um laudo psicológico, porque eles usam isso como, digamos assim, a chave mestra pra dizer que tu tem certeza de que tu é o que tu é. É absurdo. A gente depende de anciões, normalmente são, pra decidir se eles acham que tu sabe o que tu é na tua vida e se tu tem certeza do que tu quer, do nome que tu quer ser tratado, sabe? É ridículo. Mas enfim, essas foram as perguntas de hoje. Eu não botei todas as perguntas aqui porque esse vídeo já tá ficando bem longo e eu não quero estender mais, mas eu prometo que eu vou responder em outro vídeo. Então, continua perguntando porque eu adoro ler as perguntas de vocês e eu normalmente eu leio quase todos os comentários, eu só não tenho tempo pra responder todos, então me desculpem por isso. Pro vídeo de hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem like, compartilhem, se inscrevam no canal que é muito importante pra mim. Se vocês não gostaram, podem dar dislike, podem me xingar nos comentários. Se vocês precisarem conversar, podem conversar comigo em qualquer rede social. Se vocês quiserem comentar alguma coisa que eu falei errado ou falar sobre a opinião de vocês, podem falar aqui embaixo. Se vocês tiverem mais conhecimento sobre a troca de nome, tempo que leva, comentem aí embaixo. Links para redes sociais estão aqui embaixo, Twitter, Instagram, enfim, tudo. Me sigam. A gente se vê no sábado.